Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero que você fique comigo até o final dessa mensagem. Não saia daí, elimine as distrações e fica junto. Eu quero te pedir um favor, dá uma olhadinha se você já é inscrito no nosso canal. Às vezes você recebe por um acaso, mas pode receber todas as segundas-feiras as mensagens para você. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Vocês que estão aqui também, se inscreve no canal, manda para os amiguinhos se inscrever no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e manda para todo mundo. Nos siga nas outras redes sociais, Instagram, a gente está em tudo lá também. E vamos para a mensagem, porque é isso que importa. O tema desta palavra é o poder da palavra. E eu quero que você entenda algo muito poderoso aqui nesta mensagem, que as palavras que você declara são poderosas. Elas têm capacidade de matar, de trazer vida, de desanimar, de animar. Uma palavra, ela é suficiente para mudar o destino de alguém. Eu recebo todos os dias alguém dizendo: Dave, uma palavra que eu ouvi no seu canal mudou a minha vida. Só que aí que está, a palavra não é minha. A voz pode ser, mas a palavra é dele. Quando a fonte da nossa voz é a presença, a palavra, a vida das pessoas à nossa volta são poderosamente impactadas. Aleluia. Eu quero que você abra comigo o livro de Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 18, que diz o seguinte: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Sabe o que Salomão está dizendo? Tem gente que a língua, ela é poderosa para matar, ela é uma forma de morte. Mas o sábio, esse não, esse a língua deles é saúde. E isso me faz entender que aquilo que eu ouço me faz determinar se o interlocutor da fala é sábio ou não, e me faz entender a responsabilidade que eu carrego na minha fala. E eu vou te falar uma coisa: as nossas palavras, elas têm muito impacto na vida das pessoas. A nossa palavra, ela é de verdade. Escuta o que eu estou dizendo para você. As nossas palavras, elas procedem do nosso coração. Perfeito? Lembra da primeira mensagem? Se o nosso coração está morto, nas nossas palavras são carregadas de morte. Agora, observe, existem pessoas que as palavras são doces, e a doçura não é a ausência de verdade. A doçura é, pelo contrário, a quantidade de verdade dita em amor na hora certa. Tem gente que pensa que para ser verdadeiro precisa ser ofensivo. Posso te falar uma coisa? Tem gente que acha que a verdade, ela precisa ser dita, escute, de qualquer maneira, de qualquer forma, a qualquer tempo. E se eu te falar que tem gente que consegue matar com a verdade, e que uma verdade tem 1 milhão de formas de ser ditas, e às vezes a gente escolhe a pior. Quer ver uma coisa? Olha só. Eu estou com uma pessoa, um amigo, que está dizendo o seguinte: eu vou montar uma marcenaria. Aí a pessoa que está junto comigo e com esse amigo diz assim: abre não, conheço 3 que abriram e faliram. Mas que eu falei: ai Jesus, cala a boca. Shhh. Não, abre não. E ele ficou insistindo: não, isso não dá certo, cala a boca. Shhh.
Você pega alguém cheio de sonhos, que está sonhando, eu vou empreender. Então, aí a pessoa diz: não. Sabe o que é isso? A língua é uma espada. O que ele falou é verdade ou é mentira? É verdade. Ele conheceu 3 pessoas que abriram marcenarias e faliram. Mas essa verdade não é necessária naquele contexto, não é a hora. E esse é o problema de gente que pensa que pode falar o que pensa na hora que bem entender. É possível matar com a verdade, o nome disso é sincericídio. Você sabia que existe sincericídio? Matar com a verdade. Tem gente que mata pessoas todos os dias com a verdade dita fora de tempo, fora de hora, na hora errada, do momento errado. Sabe por quê? Porque precisam mostrar quão justos são. O nome disso é sincericídio, amigo. Você tem, às vezes, assassinado sonhos pela verdade, às vezes, negativa que você carrega. Eu conheço gente que faliu, o problema é seu. Eu conheço gente que não deu certo, o problema é seu. Não vai virar, o problema é seu. Guarde para você, não permita que a sua língua seja aquela que destrói o sonho de alguém, que destrói a vida de alguém. Não, palavras na hora certa, ditas da maneira certa, são saúde. E as palavras têm poder. Aquele rapaz não abriu a marcenaria, porque nem dele foi, durante pouco tempo, nem dele foi. Mas imagina que uma palavra desvirtua tudo. Eu vou te falar quantas palavras que eu fui alvo quando eu comecei. Quantas palavras que você foi alvo e que já destruíram você. Parou para pensar que a gente é alvo de palavras assim, e que às vezes pior, nós somos o que proferimos essas palavras sobre os outros? Já parou para pensar que às vezes nós, carregados de verdades, a gente acaba com a vida de algumas pessoas, a gente desconstrói, a gente desmerece, a gente descredibiliza, a gente desanima, simplesmente porque a gente quer falar em todo o tempo. Se nós entendêssemos o poder que de verdade tem a nossa palavra, nós usaríamos ela em todo o tempo para bendizer o nome do Senhor, para abençoar aqueles que me cercam, para declarar e profetizar bênção sobre as pessoas que estão à minha volta. Sabe, ao invés de vai dar errado, diga: eu vou orar para que dê certo. Uma palavra trocada, dita da maneira correta, é saúde. Veja a diferença. Você sabe que teve gente que deu errado. Eu vou orar para que na sua vez dê certo. Olha a palavra. Olha que palavra, olha a diferença, olha como muda, olha como altera. Sabe, você sabe que muitos casamentos se divorciaram. Você vai dizer: não, o meu casamento não vai acabar. As nossas palavras são poderosas e a gente acredita naquilo que fala, meu lindo. E eu não estou falando da lei da atração, não. Eu estou falando sobre o Evangelho. As palavras que são nutridas no nosso coração e proferidas pela nossa boca são a crença que a gente conduz. Se você reclama todo dia, a sua vida vai ser cada vez pior. Comigo nunca nada dá certo. Para com esse negócio, para de ficar declarando isso sobre você. Porque nada acontece. Eu vou te contar eu preciso contar um negócio para vocês. Algumas séries atrás, eu gravei uma mensagem chamado, eu acho que é Eu Não Consigo Mais Ter Fé. Sabe o que eu disse nessa mensagem? Eu disse o seguinte: olha, descobrimos esses dias que é possível, não sei se legal, mas possível, que quando você faz uma inseminação artificial, você pode escolher o sexo da criança. E eu disse: o meu sonho era ter uma menininha. Gente, não dá spoiler não, tem gente que não sabe. Brincadeira, olha aqui. Aí sabe o que eu disse? Eu prefiro crer que Deus ouve a minha oração, ao invés de com as minhas mãos manipular aquilo que Deus pode fazer. O
que eu disse? Eu creio, aleluia, eu creio que Deus pode fazer, atender a minha oração. Uma palavra lançada, eu vou pensar aqui, imagina o papai do céu, meu pai, nosso amigo Jesus, ouvindo o menino naquele dia falando aquela palavra. Que lindo, né? Imaginar que ele olhou assim e falou assim: ainda bem que tu não vai se meter, porque eu já tenho um plano. Aí sabe que é engraçado? O tempo passou. Eu não sei nem quanto tempo faz que eu gravei essa mensagem, mas olha, há 2 meses atrás eu ia gravar uma série em Volta Redonda, e eu marquei um encontro com Deus. Não sei se você viu essa palavra. Na oração eu dizia assim: Jesus, abençoa o meu filho João, Senhor. Eu declaro que o meu filho João será uma bênção nas tuas mãos, será uma resposta para a geração dele. Eu declaro que ele será um grande homem de Deus. Aí eu fui orar pelo Noah. Jesus, eu oro sobre a vida do Noah. Eu declaro que ele vai ser um grande homem de Deus, ele vai ser uma resposta para a geração dele. E aí eu não tinha mais filho para orar, mas eu pensei: sabe de uma coisa? Eu vou declarar o que é minha fé. Jesus, eu declaro que a minha filha Serena vai ser uma voz de Deus sobre a geração dela. Eu declaro a minha palavra. As nossas palavras têm poder. Bênçãos e maldições a gente declara com a nossa própria boca. Eu disse: Jesus, abençoa minha filha Serena. Nem grávida Paula estava, mas eu já estava vendo, portanto já estava declarando. Quando eu comecei a orar por ela, eu senti uma alegria no meu espírito tão grande, que eu cheguei em casa e falei: amor, nós vamos ter uma menina. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu senti no meu espírito. Eu orei pela minha filha como se ela estivesse no meu colo. 2 meses se passaram, e talvez você não sabe, mas essa série, ou sabe, porque você estava comigo desde o início, era para ter sido gravada há 8 meses atrás. Nova estação. E aí a série não aconteceu, e agora ela está acontecendo. E o nome da série é Nova Estação. E há algumas semanas atrás eu descobri que, de verdade, existe uma nova estação vindo sobre a nossa casa. E agora, de verdade, eu posso orar: Jesus, abençoa a Serena. Eu declaro que ela será uma mulher cheia do teu Espírito Santo, porque antes era uma palavra, agora é uma realidade. A voz que você tem, e utilize para declarar coisas que podem mudar a vida sua e da sua casa. Não perca tempo reclamando, não perca tempo, dizendo tudo que deu errado e criando expectativas do que ainda dará errado. Não. Mude a fita, vira o disco, acelera o CD. E com a mesma voz que você amaldiçoa e que talvez já reclamou tanto, comece a abençoar. Jesus, eu declaro que a minha vida será diferente. Jesus, eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Jesus, eu declaro, tu és o dono da minha vida. Jesus, eu declaro, eu vou viver os teus propósitos na terra. Senhor, eu declaro, os meus filhos serão uma bênção. Diga: Senhor, eu declaro, o meu casamento vai ser uma resposta e um farol para a geração. Deus, eu declaro, na minha vez vai dar certo. Deus, eu declaro, na minha vez não vai fracassar. Deus, eu declaro, comigo vai dar certo. Deus, eu declaro com a minha voz, porque eu creio que tem poder. Quando alinhados contigo, eu creio que há poder, e é poderoso quando você utiliza a sua palavra, a sua voz para abençoar. Se entendêssemos isso, jamais falaríamos sobre os nossos filhos que eles nunca vão dar nada.
Se entendemos isso, jamais declararíamos palavras pejorativas contra os nossos cônjuges. Você é um vagabundo, você é um sem vergonha. Você jamais falaria isso, porque toda vez que você profere, você também profetiza. Meu esposo é uma bênção. Meu esposo será um grande homem de Deus. Meus filhos serão transformados. Olha, é a mesma verdade carregada de uma sintonia divina e diferente. Os meus filhos serão transformados. Eles são ruins agora, mas não fica falando que eles são ruins. Não fala, o Senhor irá transformar os meus filhos. Eu creio que eles serão homens e mulheres de Deus. Sabe, eu declaro que os meus pais me tratarão de maneira diferente. Eu declaro que a vida deles será transformada. Declarações. E eu não estou falando de coisas vazias. Eu não estou falando de absolutamente nada de atração. Não. Eu estou falando sobre o que a Bíblia diz. A palavra diz que da minha língua pode ter saúde, como pode ter uma espada. Eu não sei você, mas eu amo estar perto de gente que sempre carrega consigo uma palavra de bênção. Eu não sei você, mas eu amo andar com gente leve nas palavras. Gente que o tempo inteiro ele tem uma palavra de Deus sobre você. Ele sempre está mais animado que você. Não é bom demais isso? Que sejamos essas pessoas. Eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo minha casa, minha esposa. Jesus, eu declaro que o meu ministério não será um vento passageiro. Eu declaro que vai ser um luzeiro sobre gerações. Eu declaro que o meu casamento não vai chegar ao fim por conta de divórcio, adultério. Eu declaro que o meu casamento será um referencial para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Senhor, eu declaro que em Teu nome, essa será a minha verdade para o resto da minha vida. O Senhor é o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Tu és o dono de tudo. Eu sou apenas um menino que o Senhor escolheu usar. Essas palavras não irão se alterar ao longo do tempo. Tu és o meu Senhor, eu sou o Teu servo. Eu sou mordomo, não sou dono. Sou Teu filho, Teu amigo. Tu és o meu Senhor. Eu te amo. Olha quanta palavra dá para ser declarada. Feche os teus olhos, aonde você estiver, e gaste o tempo declarando com a sua voz aquilo que vai ser transformado daqui a alguns dias na sua vida. Gaste tempo dizendo: Jesus, eu abençoo a minha casa. Eu declaro que a minha casa será transformada pela Tua presença. Jesus, eu declaro que esta mensagem chegará aos corações certos, na hora certa, no momento ideal, e que destinos serão totalmente mudados por uma palavra que vai chegar na hora certa. Deus nos dá a palavra, nos dá a essência, que nós seremos responsáveis. Em nome de Jesus, da nossa boca não sairá a espada, apenas a saúde para a nossa geração. Não emprestaremos a nossa boca para reclamar de maneira vazia. Não, iremos ser agentes de mudança do nosso tempo pelas nossas palavras. Em nome de Jesus, amém.
não existe ninguém tão poderoso quanto o nosso Deus para mover, para fazer qualquer restauração, seja na sua vida com o Senhor, seja no teu casamento, seja nas tuas emoções, não importam as áreas, Ele é poderoso para restaurar. E eu quero que você entenda, a primeira coisa que a Bíblia nos deixa ter a certeza é que não há nada quebrado que Ele não possa restaurar e fazer de novo. Então, eu quero declarar uma palavra profética sobre você e sobre você que está assistindo. Irmão, eu vou explicar algo. Quando a gente recebe uma palavra, a gente faz com a mão assim, faz com a mãozinha assim, ó. Abençoar, adorar, abençoar, receber. Recebe a palavra. Se você precisa de uma restauração na sua vida, seja qual área for, no nome de Jesus, essa mensagem vai ser o start para a maior reforma da sua vida, aonde tudo será novo e transformado. Amém? Eu só vou te pedir um favor. Isso, eu estou feliz. Antes de começar o vídeo, curte o vídeo, rapidinho. Curte, comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp da família, aqueles grupos que tem uns perturbados, às vezes que não, entendeu? Manda lá, fala, vai, ó, assiste, vai que Deus te restaura, miserável, manda para ele e se inscreve no canal. Eu estou ansioso para essa mensagem, porque eu sou o fruto de restauração. Eu não sou um projeto original que deu certo no Gênesis, não, irmão, eu quebrei todo para o Senhor restaurar primeiro. Aleluia. Eu quero que você saiba, meus pais, o casamento dos meus pais não foi um casamento que deu certo a vida toda. Quebrou primeiro para que o Senhor pudesse restaurar. E eu quero dizer, deu certo, Ele restaura, amém? Então eu estou ansioso porque eu sei que vai começar algo. Aleluia. O cheiro de reforma, de construção, de placa escrito perigo, tem reforma. Porque vai precisar. Não existe como restaurar algo sem fazer bagunça em volta. Bom, Neemias capítulo 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, o filho de Acalias, e sucedeu que no mês do 20º ano, quando eu estava no palácio de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém, ela está demolida, e os seus portões queimados no fogo. E sucedeu que quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e orei diante do Deus dos céus. Veja, a Bíblia vai dizer que Neemias é copeiro do rei da Pérsia. Ele é um judeu em outra pátria. Mas quando chega um irmão da casa dele, da terra dele, a Bíblia diz que a pergunta dele é o que nós perguntaríamos: como está o nosso povo? Sabendo dos rumores, sabendo de toda a crise, a resposta vem, e a resposta não é boa. A resposta é: está destruído, está acabado, acabou. Tem poucos, estão humilhados, escondidos, não há mais proteção, os portões foram queimados e os muros destruídos. E essa é a sensação que quando as coisas quebram, nos dá. Quando um casamento acaba, a sensação é que algo irreparável aconteceu. Quando alguma coisa vai embora da gente, isso rebenta no nosso interior, e a gente diz: não tem mais como ser restaurado o meu interior. Irmão, tem gente que sofreu tanto trauma na vida,
que não acredita que Deus pode restaurar ele. Tem gente que foi abusada, tem gente que foi abandonada, tem gente que foi trocada, e quando ela chega numa fase onde ela precisa escolher, ela não consegue, porque ela é filtrada pelas dores que viveu no passado. Então ela sente que todo homem é igual, a mulher sente que o pai é parecido com Deus, então se o pai é ruim, Deus é mau. O homem pensa que porque foi rejeitado, Deus rejeita. Então chega uma hora da nossa vida que a gente diz, não tem mais o que fazer. É quando a gente quebra em pedaços. E talvez você chegou nessa palavra em pedaços. E há algo dentro de você, como milhares de vezes que eu vejo nos meus directs de pessoas dizendo, não tem mais esperança, não tem mais como acontecer algo na minha vida. Eu já fui tão longe que eu não vou conseguir voltar. Eu sei do Deus que faz. A questão é como que eu posso fazer a minha geração entender que não existe nada quebrado que Deus não possa restaurar, mas que para Ele restaurar existe um processo que tem que acontecer dentro da gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, veja, há um processo explicado no texto que a gente passa correndo e não lê. A Bíblia diz que a primeira coisa é, ele pergunta, como está o meu povo e como está Jerusalém? A resposta, ela é terrível. O povo está desprezado, Jerusalém está destruído. Qual que é a coisa que ele faz? Ele senta e começa a chorar. Eu não sei você, mas a minha mãe, quando ficava muito dramática, ela dizia pra gente, a vontade que eu tenho é sentar e chorar o dia todo. Minha mãe sempre foi muito dramática. Eu me lembro que eu queria que a minha mãe me batesse às vezes, porque ela falava demais. E isso incomodava. Teve um dia que eu disse, mãe, se a mãe puder parar de falar e me bater, eu escolho. Irmão, a primeira coisa é quando algo foge da nossa mão, quando algo quebra ao nosso olhar. A primeira coisa que a gente faz é senta e chora. Posso te fazer uma pergunta e seja sincero? Sentar e chorar promove restauração? Vou perguntar de novo, porque eu acho que tem uma dúvida. Promove restauração? Aí, a segunda coisa que Neemias faz é lamenta. Ele começa a lamentar, ele começa a dizer, por quê? Meu povo, oh meu Deus. Irmão, lamentar resolve alguma coisa? Lamentar restaura alguma coisa? Não! E essa é a parada. Tem gente que está todo quebrado por dentro, mas a única coisa que sabe fazer é chorar sentado, e quando levanta é só para reclamar. Pode escolher o irmãozinho e dizer, é para você. Às vezes a nossa postura é essa, tá dando errado, quebrou, deu problema, a gente já desiste de cara, senta, chora e lamenta. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que o casamento foi destruído, e ele me ligou essa semana para me dizer que estava desistindo de lutar pelo casamento. Eu não quero ser muito detalhista para não comprometer a imagem de ninguém. Ele estava tomando uma outra decisão de entrar já em outro relacionamento, para desistir daquele primeiro. E eu disse para ele, se você fazer dessa forma, você vai viver uma vida inteira arrependida, porque não tentou o suficiente para dizer que não dava para restaurar. E o dia que a pessoa que você desistiu entrar na igreja com outra pessoa, você vai passar mal, e vai ser o pior dia da sua vida. Bom, ele continuou lutando, está lutando até agora. Talvez vai ter que lutar mais um ano, talvez vai ter que lutar porque ele fez errado. Então quando você quebra de maneira intencional, você vai ter que ser intencional na reforma também. Isso vai te custar muita coisa, e eu vou já chegar lá. É que tem uma coisa que a gente não pode esquecer.
Israel não foi destruída porque era inocente. Não, irmão. Israel virou as costas para o Senhor. Durante 2 reinados foi assolado, escravizado, mas por conta do coração do próprio povo que virou-se contra Deus. Então o povo não é uma vítima. Uma vítima, irmão. Quem precisa de restauração, na maioria das vezes, não é uma vítima. É parte do problema. É parte da luta, é parte da batalha, entende? Então não vem com esse negócio, por que comigo? Não, irmão, não é inocente. Se você sabe, isso já é um sinal, não é inocente. Israel não é inocente. Então a Bíblia vai dizer que a postura de Neemias na sequência foi sentar, chorar, lamentar. Mas depois ele muda de posição, ele diz que acontece algo novo. Ele começa a orar. Só um aleluia, vamos melhorar. Irmão, ele começa a orar, a jejuar. Aleluia. Só que aí, irmão, a gente precisa ver o que ele orou para saber o que a gente precisa fazer. E por isso que eu amo a Bíblia, porque não fica dúvida para trás. Quando eu li isso, eu falei, Jesus, o que foi que ele disse? E aí você lê a oração dele ainda no capítulo 1. A oração dele começa com: Deus, tu és o Deus de toda a terra. Como assim? Ele não está lá, mas é sangue do sangue dele. É a geração dele, os irmãos deles estão lá. Aí ele começa dizendo: Deus, eu sei o problema do nosso povo e me arrependo. Sei que viramos as costas para o Senhor, mas no nome do povo eu te peço misericórdia. É porque não tem como Deus restaurar um coração que não foi arrependido, que não foi transformado. Irmão, Deus nunca vai restaurar nada fora se aqui dentro estiver destruído primeiro. Então Deus sempre começa de dentro para fora. E eu quero que você saiba, não tem como Deus fazer algo novo se algo velho estiver dentro do teu coração. E só tem uma coisa que muda: o arrependimento. O convite do Evangelho é para arrepender-se. É só você ler. João Batista diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Arrependam-se. Arrependam-se. É porque o arrependimento produz um fruto sobrenatural. O arrependimento gera liberalidade para o Espírito entrar, para transformar a gente de dentro para fora. Então, meu lindo, eu não sei qual área que fracassou, mas antes de Deus restaurar, você precisa encontrar o porquê precisa se arrepender. Deu problema no casamento? Quem foi o culpado? Será que foi só a outra pessoa que foi culpada? Ou será que você também é parte do golpe? Faliu? Será que foi só o dinheiro que parou de entrar? Ou foi você que administrou errado? As emoções estão machucadas, mas será que se você não liberar perdão, que é o mandamento da palavra, isso já não teria curado dentro de você? E a tua vida já não estaria em outro lugar, em outro patamar da história? E aí, irmão, eu vou te dar um conselho. Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo me mostra, Espírito Santo me convence, Espírito Santo me apresenta. E aí começa o processo que te leva para a jornada da restauração. Veja, Deus não começa nada antes disso acontecer dentro de você. Deus não vai mudar nada à sua volta enquanto não mudar o teu coração. Deus não vai fazer, não adianta. Eu queria poder dizer para você assim: continua do jeito que está, Deus restaura, volta ao jogo. Não, irmão, é que tem um problema, é que se quebrou, tem uma causa. E se o Senhor restaura antes de resolver a causa que quebrou primeiro fará quebrar de novo. Lindo, quando o Senhor restaura, Ele não só restaura quando Ele deixa em nós uma marca de como nunca mais fazer. Eu quero tanto que Jesus, eu quero crer que agora, Senhor, existem homens dentro de casa, existem pessoas aqui dentro, Senhor Jesus, pensando: Senhor, eu entendi o que está acontecendo. A razão de a restauração não chegar é porque ainda não me arrependi de verdade. Até porque arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de rota. Quem se arrepende muda, quem se arrepende retorna, converge a rota, para de andar em rota de colisão e começa a virar-se para o Senhor. Que lindo,
falar uma coisa, eu conheço gente que passou pelas moendas da vida e parece que nada aconteceu. Verdade, no sentido que segue o jogo, ele faz a mesma coisa, ele age do mesmo jeito, ele vive da mesma forma e nada muda na vida dele. Por quê? Porque nada aconteceu aqui dentro. Ele vai quebrar uma, vai quebrar duas, vai quebrar a terceira. Vai trair a esposa uma, duas, três. Vai errar o destino, uma, duas, três, quatro, a vida toda. Até que chega um dia que você ouve uma palavra como essa e diz: chega, eu não quero ser escravo da frustração, eu quero me arrepender dos maus caminhos, eu quero voltar o meu coração ao Senhor, eu quero que Ele faça algo novo dentro de mim. Isso é o Evangelho lindo. Aí a Bíblia diz que Neemias é copeiro do rei, e ele ora ao Senhor dizendo: Deus, eu sou só o copeiro desse homem, me faz achar graça aos olhos dele. E a Bíblia diz no capítulo 2 que quando ele vai para servir o vinho do rei, pela primeira vez ele se apresentou triste na presença do rei. O rei olha para ele e percebe a tristeza, e o rei diz: o que foi que te aconteceu, Neemias? Como posso eu estar alegre se o meu povo está destruído? Como posso seguir em frente se os muros de Jerusalém foram quebrados, se os portões foram queimados? Aí o rei diz: pois então me peça o que você quiser. E ele pede duas coisas: cartas para que eu possa passar pelos governadores em direção ao meu destino. E segundo, existe um homem, um governador que está à margem da cidade, que existe uma floresta. Eu quero que o Senhor peça para que ele me dê recursos para construir o muro. Só tem uma parada, irmão, que Neemias esqueceu: é que o rei não tem nada a ver com isso. O rei não tem nada a ver com o povo de Israel. O rei não é judeu. O rei não tem nada a ver, irmão, ele é persa. Só que essa é a loucura. Quando Deus começa o processo de restauração, Ele usa improváveis para ser aqueles que vão colocar a mão sobre nós, que vão empurrar a gente para viver o milagre que a gente precisa. Irmão, a provisão vem, o favor vem. E sabe qual é a loucura? É que o rei patrocinaria a construção de um muro que um dia tentaria destruir. Como pode? Irmão, esse é o tal do negócio que quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia. Eu quero que você saiba, lindo, quando Ele determina, quando Ele decreta, não existe homem no mundo, na terra, que se levante contra Ele e permaneça de pé. Se Ele quer restaurar, a restauração vai chegar. Se o processo começou, Ele vai terminar, e o nome de Jesus será glorificado no final. É sobre isso. Você entendeu, irmão? Os recursos vieram, as autorizações chegaram, e lá foi o Neemias. Chegou, pediu para o rei, para o governador deu o recurso, e ele vai para Jerusalém. Agora olha que interessante, ele não chegou construindo o muro. Como assim, Dave? Não era a missão dele? Não, irmão. Ele chegou calado, não falou nada para ninguém. Irmão, é que está cheio de gente que quer viver uma restauração, mas conta para todo mundo. Sabe, ele enfada os outros, ele reclama para Deus e o mundo. Aí se Deus restaurar, o teu amigo vai odiar a pessoa que Deus restaurou perto de você, porque você colocou o sentimento dentro dela. Então, lindo, fique calado até que Deus comece a obra e não seja mais possível de parar. Fique quietinho, deixa Ele trabalhar de boa. Não fica atraindo o olhar do inimigo antes da hora. Agora, veja bem, o que ele faz ele vai examinar os muros de noite. Ele vai examinar os muros, porque ele precisa, antes de começar o reparo, ver o tamanho do estrago. Então, às vezes, nós estamos querendo a restauração de alguém, mas a gente não sabe o grau de destruição que a gente causou na vida dessa pessoa.
Às vezes nós queremos a restauração sobre nós, mas não conseguimos mensurar as marcas que deixamos nos outros. Não existe restauração sem cura completa. Não existe restauração sem perdão. Não existe, não adianta. Ou você perdoa e segue, ou não perdoa e fica no mesmo lugar. Isso é poderoso demais. Porque quando eu digo que Deus usa quem Ele quer para fazer o milagre acontecer, não diz que o milagre vai acontecer se você não ter a atitude correta até o final. E a Bíblia vai dizer que Neemias vê o muro, e para as pessoas que estão perto ele diz: é difícil, mas a gente vai conseguir. Aleluia. É difícil, mas a gente vai terminar. É difícil, mas os nossos olhos verão o muro de pé. Só que aí a Bíblia vai dizer que quando ele declara isso, a conversa vaza do lugar e chega para 3 governadores: Sambalat, Tobias e Gesem. E os 3 zombam, dizendo: nunca vai acontecer. Não tem como eles restaurarem. Não tem como. Só que aí, lindo, eu quero que você esteja ambientado à vida. A vida é exatamente isso. Quando você estiver com o coração totalmente voltado para o Senhor, quando você estiver focado na transformação, na restauração da tua casa, da tua família, seja lá do que for, vai ter gente que vai olhar para você e vai zombar de você e vai dizer: é impossível acontecer. E aí é você que decide a voz que ouve. Falem aí, porque a gente vai começar a construir o muro. No capítulo 3, o muro começou a ser construído. Famílias e famílias trabalhavam de dia e de noite. Quando eles trabalhavam de dia e de noite, quanto eles trabalhavam, quanto eles se dedicavam, dia e noite. É que dependendo do nível da restauração, vai determinar o nível da dedicação que você vai precisar. Não tem como, lindo. Só que a Bíblia vai dizer o nome das famílias que se moveram em direção ao propósito que Neemias carregava. E a Bíblia vai dizer: um restaurou um muro, outro restaurou o portão, outro restaurou esse portão, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Sabe o que é isso, lindo? Deus não te deixa sozinho no meio da luta. Deus não te deixa sozinho no meio da dor. Deus não te deixa sozinho. Deus envia pessoas que se tornam alicerces da edificação que você está fazendo, que colocam a mão no arado e que oram, que jejuam, que sofrem porque também querem ver o Senhor restaurar algo dentro de você. E sabe qual é o maravilhoso? Quando nós nos unimos, quando eu celebro o outro, quando eu batalho a luta do outro, eu acelero a restauração. E aquilo que poderia demorar anos, pode demorar meses. E aquilo que poderia demorar meses, pode demorar dias. Basta Deus colocar as pessoas certas do teu lado e você saber administrar aquilo que vier às tuas mãos. Porque a Bíblia diz que Sambalat e Tobias, quando percebe que o muro está ficando pronto, diz: nós vamos destruir o muro. E aí ele diz: não vai destruir coisa nenhuma. Metade vai trabalhar, a outra metade vai defender. Irmão, proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja os seus filhos. O inimigo não vai invadir, você não vai ser razão de piada. O Senhor vai restaurar. Protege. Metade trabalha, outra metade defende. Sambalat e Tobias ficaram endemoniados. Que absurdo! Aí eles dizem: mas pode até ficar pronto o muro, mas se um animal subir em cima do muro, o muro vai cair. Tem um problema: quando Deus restaura, fica mais forte do que o original. Aleluia! Quando Ele bota a mão, é melhor do que o anterior. Lindo, aquilo que Deus restaura, o valor aumenta. Eu vou ser claro com você: quando você restaura um item de valor inestimável, você tira a originalidade dele. Se você compra um carro e você restaura, ele não é mais o original, ele é um carro restaurado.
O valor dele não é igual ao do original. Só que tem uma outra coisa: depende da mão de quem pega. Você não entendeu? Irmão, depende da mão do artesão que faz a restauração. A regra é uma coisa, a exceção é o artesão. É o nível do artesão. Ah, não, meu lindo, eu quero que você saiba disso. Tem uma história linda para contar, mas o tempo é o final. Eu só quero que você saiba, quando o artesão é o Deus de Israel, quando a mão do Senhor é o agente da restauração, eu quero que você saiba, vai valer mais do que antes, vai ser mais poderoso do que antes, vai ser mais resistente do que antes, vai ser mais glorioso do que antes, vai ser melhor. Irmão, escute isso: se Deus restaurar a tua casa, vai ser mais forte. Se Deus restaurar o teu casamento, vai ser mais extraordinário. Se o Senhor restaurar a tua vida financeira, vai ser ainda melhor. Agora, se Ele fizer, não esqueça de voltar para agradecer. E não se afaste de quem foi a mão que cuidou de você todos os dias. A Bíblia diz que o muro terminou. Aleluia. Celebra comigo: o muro terminou. 52 dias. O muro terminou e não caiu. Porque o que Deus restaura dentro de processos respeitados é impossível de mãos humanas conseguirem destruir. Eu quero declarar que meu Deus, eu quero declarar que a restauração que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, seja lá qual for a área que você precisa de restauração, essa restauração vai mudar o valor das coisas. O que era frágil vai ficar forte, o que era sem comprometimento vai ser extremamente comprometido, o que era vazio vai ser cheio, o que era passageiro vai ser perene, e ninguém vai conseguir destruir aquilo que o Senhor vai fazer na sua casa, na sua família e na sua história, em nome de Jesus, amém. O muro terminou. Irmão, a minha casa foi restaurada. Irmão, eu vi com os meus olhos meu pai voltando para Jesus. Eu vi com os meus olhos ele pedindo perdão. Eu vejo todos os dias ele tratando meus filhos de um jeito que nunca me tratou, porque Deus restaurou ele. Hoje eu ouço eu te amo, hoje eu recebo parabéns, hoje eu vivo coisas que nunca imaginei viver. Meus pais, eles são diferentes hoje. Irmão, Deus restaurou a minha vida. Eu estava sentenciado à morte, condenado ao inferno, e Ele chegou na minha história e mudou todas as coisas. Então, lindo, eu quero que você saiba: o que Deus fez aqui, o que Deus fez aqui, Deus vai fazer aí também, em nome de Jesus. Deus, no teu nome, Jesus. Aleluia, no teu nome, Senhor, eu declaro que restaurações estão começando agora. Os sons das ferramentas de trabalho, as poeiras de uma obra poderosa irão acontecer, Jesus. Vidas serão transformadas, casamentos restaurados, e em nome de Jesus, Pai, nós não seremos derrotados. Não seremos, Jesus, porque quando terminarmos a restauração, é o teu nome que será glorificado. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até o final dessa palavra, eu quero que você saiba que a restauração não é um processo rápido, ela é um processo gradativo. E eu quero que você entenda que não fique em uma mensagem, a sua vida precisa ser transformada de maneira completa. E eu quero poder ajudar você a permanecer nessa caminhada da restauração do Senhor. Se você puder,
e sabe que é para você essa mensagem, eu quero que você faça o download de um aplicativo gratuito, que a gente quer ajudar você, discipulado, aconselhamento, para que a sua jornada não acabe em dias, mas que seja até que Ele venha. Então aqui embaixo tem um link, é só você fazer o download o dia seguinte, porque se hoje é extraordinário, o dia seguinte será muito melhor.